Olá a todos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje trarei para vocês a oitava questão da nossa sequência de resolução de questão da prova do IME, segunda fase de matemática, certo? Ano 2011 para 2012. Bom, na oitava questão diz o seguinte: calcule as raízes de f de x em função de a, b e c, sendo a, b e c x pertencentes ali ao conjunto dos números reais, e f de x sendo igual a um determinante, certo? Bom, para resolver essa questão, em vez de a gente analisar esse determinante 4 por 4 tentando realizar teorema de Laplace ou coisas do tipo, a gente vai fazer uma utilização de certos teoremas ali que vai fazer com que esse determinante fique muito mais simples da gente calcular. Em resumo, esse problema, para a gente resolvê-lo, iremos utilizar dois teoremas, duas regras que vão facilitar muito para a gente, né? Então, se você ainda não conhece esses dois teoremas, seria muito interessante dar uma pausada no vídeo, procurar entender para que a resolução fique ainda mais tranquila, certo? Bom, os dois teoremas são o seguinte: o teorema de Jacobi, certo? Que ele diz o seguinte: ao multiplicar uma linha ou uma coluna por um certo número real, né? Por exemplo, o A multiplicar por 1, o X também, né? Todos aqui por 1, e somar em outra coluna, embora a matriz associada a esse determinante seja alterada, o determinante em si não é, certo? Basicamente é isso que o teorema diz, e a gente também vai utilizar aqui regra de Kyo, né? Regra de Kyo para a gente poder fazer aqui a redução da ordem desse determinante, certo? Então, basicamente vão ser esses dois teoremazinhos, né? Também algumas propriedades mais simples ali de determinante, certo? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que é interessante a gente observar é o seguinte: esse determinante ele vai ter que ser igual a zero, certo? Porque ele é a nossa função basicamente, e é o problema que é as raízes dela, certo? Então basicamente a gente tem que igualar esse determinante a zero, certo? Outra coisa que é interessante a gente notar, quando a gente analisa uma linha, né, os termos presentes nessa linha, a gente percebe que nas quatro linhas aqui, esses termos se repetem. Como assim? Olha, aqui eu tenho x, nessa linha também tenho x, nessa linha também tenho x, nessa outra linha também tenho x. O A, nessa linha também tem um A, na segunda também, e assim sucessivamente. Agora o B, e assim a gente percebe, tem todas as letrinhas em cada linha desse determinante. Quando isso acontece, é muito interessante a gente notar e reparar isso, né? Porque ao aplicar teorema de Jacobi em cada coluna dessa, né, a fim de somar com a primeira coluna, né, somar basicamente todo mundo na primeira coluna, a gente fica com o seguinte determinante, certo? E por que isso é interessante? Porque veja bem, a gente, né, tem na propriedade dos determinantes que quando numa linha ou numa coluna os termos se repetem, a gente pode tirar eles, simplificadamente, do determinante, certo? Colocando em evidência, digamos assim. Então, o que eu posso fazer, seguindo as propriedades do determinante, é basicamente tirar esse x mais a mais b mais c do meu determinante, colocar aqui o 1, haja vista a gente tenha feito aqui, né, colocado em evidência o x mais a mais b mais c, e copiar aqui os outros termos, certo? Bom, copiados aqui os outros termos, a gente repara uma coisa também muito interessante. Apareceu o 1. Como assim, né? O 1 é interessante. Justamente por causa da regra de Kyo. Bom, a regra de Kyo, para a gente aplicar, deve ter o número 1, né, em uma linha ou uma coluna, certo? Então, com isso, a gente aplica a regra de Kyo para poder reduzir esse determinante 4 por 4 em um 3 por 3, certo? E aí, então, aplicando aqui a regra de Kyo, a gente vai ter a seguinte
expressão. Aplicada então a regra de QO, a gente encontra esse determinante, 3 por 3, certo? E aí, a gente vai fazer a seguinte operação novamente, teorema de Jacobi. Só que agora, em vez de a gente pegar e somar todo mundo na primeira linha, a gente vai fazer o seguinte, pegar a segunda linha, a segunda coluna, né, e somar com a terceira coluna. A motivação disso vem do fato de que, quando eu for realizar essa operação, aqui vai zerar, e na segunda linha e na terceira linha aqui, né, a gente vai ter termos iguais, certo? Então, fazendo aqui a operação, bom, feita a operação, então chegamos em algo muito semelhante com o que a gente já tinha chegado aqui em cima, certo? A gente vai basicamente então repetir a propriedade aqui, né, e colocar esse x mais a menos b menos c em evidência. Você pode até pensar, ah, mas o zero aqui não é x mais a menos b menos c. Mas o zero, lembra que a gente pode interpretar isso como sendo zero vezes x mais a menos b menos c, certo? E aqui é como se fosse 1 vezes tudo isso, né? Então, a gente pode sim, tranquilamente, utilizar a propriedade, certo? Então, tirando aqui, né, colocando em evidência esses termos, a gente vai ter a seguinte expressão. Certo? Então, novamente, a gente vai aplicar a regra de QO, escolhendo aqui esse 1, certo? E o problema se resume a basicamente isso, é como se a gente estivesse fatorando mesmo aquele determinante dado no início do problema. E assim vai. No final vai ficar um negócio show de bola. É interessante ressaltar aqui que no momento que você aplica a lei de QO, algumas parcelas são simplificadas, como o A e o B aqui desses termos, certo? Ficando então o nosso determinante um pouquinho mais interessante de ser trabalhado, certo? Bom, então novamente aqui a gente vai ter algo bem semelhante ao começo ali, né? A gente vai então utilizar novamente o teorema de Jacobi, somando aqui a segunda coluna com a primeira, a ponto de conseguir tirar alguns termos, né? Colocar certos termos em evidência para que se fique mais assim, fatorado mesmo a nossa expressão, né? Bom, então realizado aqui o teorema de Jacobi, a gente pode então tirar esse x menos a menos b mais c, né, da determinante, colocando aqui em evidência, certo? Realizando essa operação, então teremos a seguinte expressão. Bom, então colocando o termo ali em evidência, a gente vai chegar finalmente numa matriz 2 por 2 bem simplificada, né? Que para calcular o determinante acaba sendo bem simples, né? Haja vista é só a gente aplicar ali a regrinha, fazendo o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, certo? Então, eu já vou substituir aqui para apagar, né, para a gente ocupar aqui menos espaço. Então, basicamente, até agora, o que a gente fez? Aplicar o teorema de Jacobi, aplicar a regra de QO e fazer ali a retirada de certos termos, né, colocar em evidência, a fim de fatorarmos a nossa equação ali, a nossa expressão, certo? E com isso, o problema basicamente acaba, porque chega aqui que a gente tem 4 parcelas, né, o produto de 4 parcelas, dando igual a zero. E a gente sabe que para isso acontecer, pelo menos uma delas tem que ser nula, certo? Com isso, a gente chega, né, nas nossas raízes, né, que o problema tanto queria. Então, a primeira raiz aqui, menos a menos b menos c, a segunda, menos a mais b mais c, a terceira raiz, a mais b
menos C, e a quarta raiz, A menos B mais C. Basicamente, o que eu fiz foi igualar cada parcela a zero, certo? Haja vista o resultado, o produto aqui tem que dar zero. Então é isso, galera. Basicamente o problema é esse. Ele é relativamente repetitivo, mas é interessante você, no momento que for fazer essa questão, tentar achar essas combinaçõezinhas, né? Qual coluna tem que ser somada a qual para poder simplificar o problema, certo? Isso é muito bacana, né? Mas então é isso, galera. A resolução é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se vocês não gostaram, clique em não gostei. Deixem aí nos comentários, né, críticas construtivas para que eu possa melhorar com as resoluções, né, e poder contribuir aí, né, um pouco que eu sei com vocês. Então eu vou indo nessa. Valeu, fui!